Fala, meu povo do YouTube! Então, gente, continuando a nossa playlist do estudo dos radicais, vamos agora passar para o nosso próximo item, que são as propriedades dos radicais. Existem 5 propriedades principais dos radicais, que é o que nós vamos ver agora, a partir de agora. Vamos ver aqui neste vídeo as 2 primeiras propriedades. A primeira propriedade diz o seguinte, que se eu tiver raiz enésima de A elevado a N, observe que o expoente do radicando, né, da potência que está no radicando, ele é igual ao índice do radical. Nesse caso, você pode cancelar esse índice com esse expoente e o resultado vai ser A, né, que é a base da potência que está lá no radicando, ok? Só que essa propriedade só é válida se, somente se, ó, esse A for um número real não negativo, porque nós já vimos que quando o A é um número real negativo e o índice é par, não existe, né? Então, por isso que esse A tem que ser um número real não negativo. Esse N, o índice, né, tem que ser um número natural, né? Porque todos os índices das raízes são números naturais. E, além disso, esse N tem que ser um número natural maior do que 1, porque nós sabemos que o menor índice de uma raiz é o 2, que é a raiz quadrada, né? Aí vai daí para frente vai subindo, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, né? Então, por isso que tem essas restrições aqui, a regra, né? No caso, são, como é que se diz? Condições de existência da regra. Isso aqui, ó, são condições de existência, ok? A segunda propriedade diz o seguinte, que se você tiver raiz enésima de A elevado a M, observa que agora o índice é N, e o expoente da potência que está no radicando é N, são diferentes. Então, quando forem iguais, é a primeira propriedade. Quando forem diferentes, é a segunda propriedade. Nesse caso, você pode simplificar esse radical dividindo o N e o M por um mesmo divisor, né? Pelo divisor comum, né? Um número que divide N e também divide M. Nesse caso, esse divisor comum vai ser chamado de P. Aí você vai dividir o N pelo P, que é o divisor comum, e vai dividir o M também pelo P, ok? Aí você vai deixar a expressão mais simples. Agora, é claro, também existem condições de existência para essa propriedade. O A, né, a base, tem que ser um número real não negativo, né? O N, o M e o P, né, o índice N, o índice M e o divisor comum P, tem que ser números naturais, né? Claro que N tem que ser maior do que 1, né, porque está no índice, né, só 2 para frente. E esse P, que é o divisor comum, tem que ser um número diferente de 0, né, porque não existe divisão por 0, ok? Então essas são as condições de existência da segunda propriedade. Dito isso, vamos ver na prática como é que se aplica a primeira e a segunda propriedade. Aqui no exemplo está dizendo assim, ó, aplicando a primeira ou a segunda propriedade, simplifica as seguintes expressões. Nós vamos aplicar a primeira quando isso aqui for igual. Nós vamos aplicar a segunda quando isso aqui for diferente, ok? Tudo bem, então vamos ver aqui, ó, a letra A, né? A letra A, nós temos aqui, ó, bem simples, letra A. Raiz cúbica de 7 elevado ao cubo. Observa que são iguais, o índice e o expoente são iguais, então eu vou aplicar a primeira propriedade. É só cancelar aqui, ó, e o resultado é 7. Pronto, acabou. A letra B, nós temos assim, ó, raiz quarta de 81. Observa que aqui, ó, não veio uma potência, veio um número inteiro. Então, nesse caso, nós temos que transformar esse número inteiro em uma potência, para saber se eu vou aplicar a primeira você vai aplicar a segunda propriedade, ok? Como é que eu transformo 81 em uma potência? É só fazer a decomposição em fatores primos. Ou seja, você vai dividir o 81 e transformar ele num produto de fatores primos, ok? 81 é um número ímpar, não divide por 2, mas divide por 3. E 81 dividido por 3 dá 27. 27 também divide por 3. Que dá 9, que também divide por 3, que dá 3, que divide por 3, que dá 1. Aí você pode observar, ó,
que aqui, isso aqui eu posso transformar numa potência. Quem vai ser a base dessa potência? É o 3. E quem vai ser o expoente? Aí é só conferir quantas vezes está repetido o 3. Ó. 1, 2, 3, 4. Pronto. Então, 81 é 3 a quarta. Aí você vai colocar aqui, ó, raiz quarta. No lugar do 81, você vai colocar a potência que encontramos. De 3 a quarta. Pronto. Olha só. Ficaram expoente e índice iguais. Aí é só aplicar a primeira propriedade. E o resultado vai ser 3. Vocês estão vendo que volta e meia, desde o primeiro vídeo, nós estamos trabalhando com os radicais e sempre surge a potência. Por que acontece isso? Porque a radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, ela tem tudo a ver com a potenciação. Para você aprender radiciação, você tem que saber a potenciação, tem que saber as potências para poder também saber as raízes, ok? Por isso que a gente está sempre trabalhando com potência aqui no meio, porque são operações inversas, ok? Ó, agora nós temos bem ali a letra C, ó. Na letra C, nós temos raiz 15 de 2 elevado a 10. Observa que agora o índice é diferente do expoente. Porém, 15 e 10 têm um divisor comum. O que é divisor comum? É um número que divide tanto o 15 quanto o 10. O mesmo número divide 15 e divide 10. Quem é esse número? É 5. Então, o que eu vou fazer? Aplicar a segunda propriedade. Ó. Observa, vou dividir o índice N por P e o índice M por o expoente M por P também, né? No caso, o N aqui é o 15, o M é o 10 e o P, que é o divisor comum, é o 5. Então, vai ficar assim, ó. Raiz, aí você vai botar aqui, ó, 15 dividido por 5, né? E aqui dentro do radicando, você coloca 2 elevado a 10 dividido por 5. Pronto. Quando você divide aqui, ó, 15 por 5, o resultado é 3. Então, vai ficar raiz cúbica, né? E quando você divide 10 por 5, o resultado é 2. Então, vai ficar 2 elevado ao quadrado. Pronto. Então, olha só. A forma mais simplificada de raiz 15 de 2 a décima é essa aqui, ó. Raiz cúbica de 2 ao quadrado, né? O que é que nós fizemos aqui? Aplicamos a segunda propriedade, ok? Vamos ver a letra D, ó. Na letra D, nós temos raiz 18 de 5 a nona. Novamente aqui, ó, são diferentes, então não posso cortar como na primeira, então eu vou ter que achar um divisor comum. Nesse caso, 18 e 9 tem mais de um divisor comum, ó. O 18 e o 9 divide por 3 e também divide por 9. Quando tem mais de um divisor comum, você escolhe aquele que for o maior. Então, quem é o maior? É o 3 ou é o 9? É o 9, né? Então, você vai dividir por 9. Porque se você dividir por 3, você vai ter que fazer esse processo 2 vezes. E se você dividir logo por 9, você já acha a resposta, ok? Então, vai ficar assim, ó, raiz de 18 dividido por 9, 5 elevado a 9 dividido por 9. Pronto. Quando você divide 18 por 9, o resultado é 2. Então, o índice aqui é 2. E quando o índice é 2, a gente não precisa colocar, porque raiz quadrada, o índice é 2, né? Então, não precisa colocar o 2. Já sei que é com a raiz quadrada. E aqui, ó, quando eu divido 9 por 9, o resultado é 1. Então, o expoente 1 também não precisa colocar, certo? Porque fica subentendido que o expoente do 5 é 1. Então, a forma mais simples de raiz 18 de 5 a nona é a mesma coisa que raiz quadrada de 5, ok? Então, essa é a resposta. Muito bem, agora vamos fazer a última, a letra E. Na letra E, nós temos raiz sexta de 125. Novamente, como aqui na letra B, ó, nós não temos uma potência aqui dentro, nós temos o número inteiro. Toda vez que vier esse número inteiro, nós temos que transformar em potência. E como é que faz essa transformação?
faz a decomposição. Assim como eu fiz no 81, eu vou fazer no 125. Pois bem, então vai ficar assim, ó, 125. 125 é ímpar, não divide por 2, mas divide por 5. Por quê? Porque todo número terminado em 5 divide por 5. Então vamos lá. 125 por 5 dá 25. 25 por 5 dá 5. 5 por 5 dá 1. Pronto, agora vamos transformar em uma potência. Quem é a base? É o número que se repete, que é o 5. Quem é o expoente? É quantas vezes esse número está repetindo. 1, 2, 3. Então, 125 é a mesma coisa que 5 elevado ao cubo. Vamos para cá. Então, vai ficar assim, ó, raiz sexta de 5 ao cubo. Observa que 6 e 3 são diferentes. Não dá para cortar como na primeira propriedade. Mas dá para simplificar, né? Achar o divisor comum. Quem é o divisor comum de 6 e de 3? É 3, né? Então, vamos dividir. Ó. Vai ficar 6 dividido por 3. Aqui vai ficar 5 elevado a 3 dividido por 3. Pronto. Aí nós vamos encontrar no final, ó, 6 dividido por 3, 2, raiz quadrada, não precisa botar o 2. De 5 elevado a 3 dividido por 3, 1. Expoente 1 também não precisa colocar. Daí nós chegamos à conclusão que a raiz sexta de 125, na sua forma mais simples, é a mesma coisa que a raiz quadrada de 5. Valeu? Então, galera, se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar aquele like e faça também aquele comentáriozinho bacana. A matemática é linda! Tchau, tchau, galera!